Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica da semana é a número 40, tá? Dentro do tema Contratos Administrativos. Bom, termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro, também conhecido como revisão de preços, tá? É o nosso tipo número 6 de termo aditivo para alterar contrato. E aí, você já fez um reequilíbrio econômico financeiro? Já fez uma revisão de preços aí no seu contrato administrativo? Conhece? Vamos ver? Bom, antes, tá? Eu destaco aqui a importância de assistir a dica anterior, tá? Que ela vai tratar aí da teoria da imprevisão, que é a base para o reequilíbrio econômico financeiro. E também convido os senhores para se inscrever aqui no canal e seguir o nosso Instagram. Não esquece de ativar aí o sininho para saber toda vez que for liberado um novo vídeo aqui no canal, tá ok? Vamos lá. Bom, a fundamentação legal, artigo 65, inciso 2, a linha D da 866, e o artigo 124, inciso 2, a linha D da Lei 14.133 de 2021. Lembrando que esse termo aditivo, ele precisa ser celebrado de comum acordo, tá? Não existe revisão de preço unilateral, tem que ser bilateral. A administração precisa aceitar e o contratado também, tá? Então, vamos dar uma lida aqui no artigo aqui da 866 inicialmente, tá? Bom, a linha D. Contratos regidos pela lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. De comum acordo, a linha D. Para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para justa remuneração, tá? Obra, serviço, fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução aí do ajustado. E aí a legislação lista também força maior, caso fortuito, o fato do príncipe, tá? Como fenômenos que são externos ao contrato, extracontratual, tá? E imprevisíveis, diferentes aí dessa rotina do dia a dia que está previsto na própria base objetiva do contrato. Por isso se diz casos de alheia econômica extraordinária, tá? Ou seja, tem que ser uma alteração anormal nas condições iniciais do contrato. E aí isso vai impactar alguns dos custos envolvidos na prestação. Por isso, terá reflexo no preço final. Vejam que não é tudo que será corrigido, tá? Não é um reajuste que vai incidir em cima do valor total. É necessário atualizar o valor dos itens que compõem esse preço final que foram impactados pelo fenômeno, tá ok? Não é para recompor o lucro da empresa, uma série de coisas. É apenas para restabelecer a proporção entre a prestação e a contraprestação que foi perdida por um desses motivos aí imprevistos. Bom, na nova lei, a 14.133, o texto ele é praticamente igual, só que ele vai retirar aí a lei econômica extraordinária e extracontratual e passa a falar de repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. A nova lei ela traz um conceito para a gente passar a trabalhar, que é o conceito de matriz de risco. Dentro do seu contrato, a administração pode prever quais riscos ficarão a cargo da administração e quais ficarão a cargo da contratada. Então, se não estiver ali dizendo que é a cargo da contratada, tá? Vai caber a utilização desse termo aditivo para restabelecer esse equilíbrio inicial quando houver essa variação imprevisível em alguns dos custos envolvidos no seu contrato, tá ok? A lei mantém, só muda a ordem. Força maior, caso fortuito, fato do príncipe, os fatos imprevisíveis e os previsíveis de consequência incalculáveis, tá ok? E aí ele substitui que lá na 866 tá assim, impeditivos, né, ou retardadores. Esse retardadores, ele some aqui, tá? Só inviabiliza a execução do contrato. Mas ele é retomado
quando fala assim, ó, tal qual como pactuado. Ou seja, se você precisar mudar qualitativamente ou valor ali, você vai poder utilizar. Então, não mudou praticamente nada, tá? Bom, requisitos da teoria da imprevisão. Na dica passada, né, nós listamos aqui a teoria da imprevisão, ela é oriunda lá da teoria geral dos contratos, no Código Civil, e nós temos 3 requisitos. Fato superveniente ao contrato, fato imprevisível, ou seja, não está incluído dentro da base objetiva que foi estabelecida, não está previsto no contrato, e um desequilíbrio entre prestação e pagamento. Então, aqui a gente está falando de desproporção, tá? A ideia da teoria da imprevisão é trazer o pagamento para o mesmo valor em relação ao serviço ou objeto que foi contratado, tá? É recompor o valor real. Então, vamos lá. Nas contratações públicas, nós já vimos que nós temos aqui aquela legislação que a gente acabou de ler, que também é uma aplicação da teoria da imprevisão. Tá? Só que vamos abrir agora aqui, dentro desses requisitos acima que a gente acabou de listar, aonde é que isso está no contrato administrativo. Tá? Então, o fato superveniente ao contrato está previsto nessa questão da lei econômica extraordinária e extracontratual, na 866, tá? E na questão do... mantida aqui esses fatos na lei 14.133, mas faz aquela ressalva para a matriz de risco, tá? Então, se faz parte do risco do contrato, não pode restabelecer preço, tá? Porque fez parte do jogo do contrato. Por exemplo, contratações integradas, tá? E fatos imprevisíveis, aqui, o segundo requisito. A base objetiva, está previsto no contrato? Não está previsto? Essa é a primeira coisa. Então, se está imprevisto, é uma coisa que foge do controle das partes, né? Por exemplo, uma pandemia, calamidade, uma crise econômica financeira grave, uma guerra, tá? Nós estamos falando dessas coisas, uma geada anormal, uma seca anormal, prolongada, queimada, uma calamidade da natureza. Tá? Então, isso aí tem que impactar no seu contrato. Por consequência, não são todas as parcelas que compõem ali os custos do contrato que serão atingidas. Tá? Então, vai precisar demonstrar exatamente qual item do custo unitário da formação do preço que foi afetado. Tá? E aí, vamos lá. O terceiro requisito é o desequilíbrio entre prestação e pagamento. É por isso que a legislação fala de restabelecer o que foi pactuado inicialmente, justa remuneração e reequilíbrio econômico-financeiro. E aí nós vamos montar agora aqui esse termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro. Como é que se demonstra essa desproporção? Como é que se demonstra que houve essa variação que está impactando o seu contrato de uma forma severa a ponto de você precisar, para poder manter, né, o seu mesmo lucro, para você conseguir executar o seu contrato, né, o princípio da preservação dos contratos, para você conseguir seguir adiante. Você vai precisar, contratada, apresentar a planilha de custos unitários da formação do seu preço. E aí o negócio começa a enrolar um pouquinho, porque vai entrar um bocado de contabilidade e vai variar de acordo com o objeto de cada contrato administrativo, tá? Vamos lá, demonstração dos desequilíbrio econômico-financeiro. Bom, a planilha de custos unitários da formação de preço, tá? Ela é aquela, tá, que eu tô falando aqui, ela é aquela que é apresentada pelo licitante vencedor ao pregoeiro, tá? Ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, dependendo da modalidade, tá? E agora, na nova lei, o agente de contratação ou pregoeiro, se for modalidade pregão. E essa planilha, ela que é prestada apenas por quem venceu, ela é apresentada para que o pregoeiro possa analisar a execuibilidade do preço, tá? E aí ela apresenta a planilha aberta com todos os custos ali que vão dar o preço final, tá ok? Normalmente, isso aí, essa planilha, ela vem no próprio edital da licitação, tá? É um modelo exemplificativo. E é permitido que a contratada faça os ajustes necessários para incluir ali todos os seus custos e depois chegar no preço final, tá? O que acontece? Isso é uma coisa que nem todo mundo observa,
tá? É muito pedido para serviço. E alguns serviços mais simples, aquisição de bens e serviços mais simples, essa planilha de custo unitário, muitas vezes ela é ignorada na licitação, tá? Então, foca-se só na proposta. Deu o lance, separa o lance vencedor e esse valor vai para o contrato, nesses objetos mais simplificados. Com isso, essa planilha de custos unitários nem sempre ela vai ser apresentada e vai constar lá dentro do processo. E aí chega no momento que ocorre aí essa desestabilização, né, essa alteração, e a contratada vem e solicita um aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para poder recompor e ela executar o contrato. E aí eu pergunto, sua contratação apresentou a planilha de formação de preço, detalhando os custos unitários? Apresentou os custos abertos, né? Como a gente fala. O seu edital disponibilizou esse modelo básico para que todo mundo possa cotar em cima daquilo ali, só alterando o que se aplica ou o que não se aplica? Se sim, se você tem essa planilha lá no início do seu contrato, além da proposta do preço, né? Abrindo aí, decompondo nos custos, fica fácil fazer o reequilíbrio. Por quê? Porque a contratada ela vai reapresentar essa planilha com esses itens todinhos que já está ali dentro, indicado dentro do seu processo. E ali ela vai indicar exatamente quais foram os itens que foram afetados. E vai propor o novo valor. Somando, nós vamos ter o valor reequilibrado. Tá ok? Não é assim, 5%, 10%. Não é assim que funciona. O reajuste do valor, né, a recomposição do valor, reajuste não é a palavra adequada, ela vai ocorrer apenas nas parcelas que foram afetadas pelo evento, tá? Então, a primeira coisa, vamos instruir esse processo. A contratada reapresenta essa planilha, propõe a correção e indica quais os itens que sofreram impacto. E aí, ela vai ter um novo preço, né, mantido o resto, né, todo o resto da formação inicial. Junto com isso, ela tem que apresentar os comprovantes dessa variação do custo desses itens que ela está alegando. E aí não é qualquer coisa, gente, porque nós não estamos falando de um risco normal, tá? Não adianta só botar um anúncio na televisão dizendo que o preço da gasolina aumentou, uma tabela do combustível dizendo que aumentou o preço da gasolina. Tem que apresentar coisas concretas do caso específico do preço dessa empresa que está prestando serviço. Então, notas fiscais de compra, tá? É um bom exemplo, né? Para mostrar que eu pagava R$5 e agora, depois desse evento, eu estou pagando R$10 nesse item que vai ser primordial e impactar no meu preço final. Então, eu não tenho como continuar com esse valor dobrando, tá? Então, tem que trazer essas provas, tá? Tem várias coisas específicas do objeto de cada um, tá? Mas não é uma coisa assim simples. A contratada ela vai apresentar esse pedido com as provas no protocolo por escrito, tá? Acompanhando dessa planilha e dos comprovantes, tá? Então, nós estamos aqui num caso em que já existia ali dentro do processo essa planilha dos custos de formação de preço. Agora, eu te pergunto, você não tem? Se você não tem essa planilha prévia dentro do seu processo, o negócio fica complicado. Por quê? Porque já é um termo aditivo que traz muita insegurança para a administração pública, porque a administração pública ela não tem total conhecimento do mercado, né? A superioridade da administração pública, porque ela define termos de referência, não é bem assim que as coisas funcionam. A maior parte dos objetos contratados, eles são comuns, eles são existentes ali no mercado, e a administração ela faz uma pesquisa e replica essas características principais, ela não tem domínio. E aí não foi apresentada lá atrás, quando não tinha nenhum problema, nenhum questionamento sobre o preço, quais eram os itens que compõem o seu preço? Frete, mão de obra residente, eu tenho um insumo aqui que é muito importante, papel, combustível, entendeu? Não foi apresentado isso. A minha taxa de administração é tanto, o meu percentual de lucro é tanto, isso não foi apresentado. Aí agora vem a empresa e pede para reequilibrar 2 ou 3 desses itens, mas não existe a planilha anterior para poder comparar. E aí isso facilita uma manipulação, dificulta a administração a analisar, porque não tem esse referencial anterior dentro do processo.
né? Pode haver um jogo de planilha, né, gente? E aí, realmente, a administração, ela resiste um pouco, e isso é uma dificuldade real, e provavelmente você vai ter aí algumas negativas no seu pedido, e vai ficar fazendo um processo de instrução, complementa várias vezes para tentar alcançar o seu êxito, para reequilibrar o contrato administrativamente, tá? Mas o rito é o mesmo do que quando você tem a planilha. Você vai apresentar a planilha atual, vai abrir os seus custos ali, botando todos os itens, no final você vai somar para chegar no seu preço atualizado, e aí você vai marcar os itens que sofreram impacto com o novo preço. Apresenta os comprovantes e entrega por escrito. O procedimento é esse. Lembrando que é de comum acordo. Então, se a administração entender que você não conseguiu comprovar, não conseguiu demonstrar isso, ela não conseguir ver segurança jurídica para atender o seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ela não é obrigada a aceitar, não, tá? Ela não tem que concordar, mesmo com uma boa instrução, tá? E aí, se o seu pedido for negado, você está obrigado no contrato da empresa, né? Ela vai ter que cumprir o contrato que ela assinou ali, porque não houve o reequilíbrio econômico-financeiro administrativo. E aí vem a aula passada, né? A dica anterior sobre a teoria da imprevisão. Se chegar num impasse, existe a possibilidade da contratada fazer uso do artigo 317 do Código Civil, né? Também a teoria da imprevisão, e submeter ao judiciário a questão, pedindo que o juiz avalie e tente aí conseguir uma revisão de preço lá na justiça, tá ok? Bom, como que faz esse documento, né? Agora vamos para a formatação, que o meu foco aqui é a prática. Modelo de termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro. O Estado do Rio de Janeiro não tem uma minuta padrão para isso, tá? Eu trabalho no Estado do Rio de Janeiro. A AGU também não tem, mas procurando nas bases, eu achei um modelo aí nesse endereço. Você pode dar uma copiada, pausa o vídeo, tá? E joga lá, que esse modelinho é muito bonzinho, tá? E aí, vamos lá, você pode usar no seu ente, tá? Se você não tem um modelo, não quiser seguir esse aqui, você pode usar a base de um termo aditivo de acréscimo de quantidade, ajustando os termos para reequilíbrio econômico-financeiro e a fundamentação para essa aí que a gente viu, tá? Gente, artigo 125 e artigo 124 da 14.133, tá? Preste atenção. Não vai replicar isso aí no seu termo aditivo. E aí você vai prever a cláusula do objeto, né, que é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato número tal, o valor do aditivo, tá, dizendo qual é o novo valor que vai ser praticado, a cláusula da publicação e vai ratificar todas as demais cláusulas do seu contrato que não sofreram alteração. Essa é a base, tá? Então, vamos lá ver? Esse aqui é o modelinho que eu localizei e disponibilizei para os senhores, né? Vem ali o preâmbulo, ementa, preâmbulo, você vai preencher com seus dados. E aí, vamos lá, dar uma lida aqui no objeto. Ó. O presente aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, aqui está na 866, né? Com base no artigo 65, inciso 2, a linha D, parágrafo 5º da Lei 866, de 21 de junho de 93, e em razão da superveniência, aí ele traz uma lei aqui que extingue a contribuição social instituída ali pela Lei Complementar número 110, tá? E aí ele vem um valor mensal, passa a ser de tanto, perfazendo o valor total de tanto a partir de 1º de janeiro de 2020. No caso aqui, é um reequilíbrio causado por um fato do príncipe, né? Houve uma alteração da contribuição social e essa contribuição ela tem impacto direto no contrato, tá ok? Bom, depois da cláusula do valor, vem a ratificação das demais cláusulas e condições contratuais e aí a parte da publicação com a validade e a eficácia, tá vendo? É um termo simplesinho de ser feito, tá? O mais importante aqui, gente, é a análise dos cálculos. Vale a pena até, dependendo do impacto, se for um contrato de mão de obra, pedir um apoio aí do contador do seu órgão, tá ok? Alguém do RH, alguém da área específica para poder verificar essas contas. Lembrando que a administração pública não é obrigada, tá? E também lembrando que existe a possibilidade de judicializar para tentar conseguir a revisão de preço. Essa foi a nossa dica, tá? É uma dica diferenciada, uma dica prática, que os senhores não vão achar por aí, escrito em texto, em vídeos. Eu espero que ajude os senhores a vencer aí no dia a dia dos contratos administrativos. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar aquilo que os livros de direito
não esclarece. Esse foi o nosso 6º termo aditivo. Se inscreva no canal, siga o nosso Instagram. Obrigada pela audiência e até a próxima.